Olá, meu irmão, minha irmã, como é que vai você? Tudo bom? Aqui eu sou o Ricardo Braz, seu teólogo católico favorito para conversar sobre a Bíblia, e eu estou trazendo aqui para você esse projeto lindo, né, sobre a Bíblia na Quaresma, né, os 40 dias com a Bíblia, a Quaresma com a Bíblia, um versículo por dia. A gente está começando aqui o episódio número 12 de 40 dias, de 40 episódios. Vamos trazer aqui um versículo mais para a gente conversar no dia de hoje. Eu vou ler aqui, comentar esse material que você pode também adquirir na medida que você entrar ali no nosso grupo de WhatsApp. Eu mando por lá o acesso a esse material na internet. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os 40 anos do Êxodo. A gente já falou sobre o significado do número 40, a gente já falou sobre o significado dos 40 dias do dilúvio, né? Foram 2 episódios sobre o dilúvio, agora a gente vai ter 2 episódios sobre o Êxodo. Então, sem mais demora, a gente vai começar a ler aqui esse comentário e fazer algumas ponderações. Tá bom? Vamos lá, vamos começar invocando, né, pedindo a Deus que envie o seu Espírito Santo a nós, dando-nos entendimento da palavra, para que possamos, como Nossa Senhora, a Virgem Maria, meditar essas coisas no nosso coração e sempre levá-las à obra. Infundi em nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a passagem de hoje, né? Durante 40 anos pagareis a pena das vossas iniquidades. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar conversando sobre este tema, né? Imagine um povo vagando pelo deserto durante 40 anos. A Bíblia nos diz que assim foi o êxodo do povo de Israel, a sua saída do Egito e peregrinação até Canaã, a terra prometida. Hoje vamos descobrir um pouco mais sobre a duração do êxodo de Israel pelo deserto. A Bíblia nos conta em vários trechos que foram 40 anos de peregrinação até a chegada à terra prometida. A ideia de 40 anos aparece na lei e nos profetas. Podemos ver isso, por exemplo, em Amós, capítulo 2, versículo 10, profeta Amós. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto durante 40 anos. Então, faço uma pergunta aqui inicial para você. Você já pensou, né, por que demoraram 40 anos? Você já leu na Bíblia, na explicação disso, né, por que foram 40 anos? Se você pega o mapa, né, o mapa da região lá do Egito, Península do Sinai, né, até a terra de Canaã, você calcular a quilometragem ali, né, você vai ver que é mais ou menos uma coisa de 400 quilômetros, né? Não passa disso não, 500 quilômetros. Você acha que uma pessoa demora 40 anos para percorrer 400 quilômetros? Você já fez uma conta matemática disso aí? Você acha que um povo demora 40 anos para percorrer essa distância? Você já se fez esses questionamentos? Ah, mas eles iam acampando, é verdade, mas assim, demorar tanto, né? Tanto tempo, 40 anos. O que aconteceu para que eles demorassem tanto tempo, né? Essa é a questão que a gente vai levantar aqui no dia de hoje, né? Por que foram 40 anos? Então, prepare a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para explorar juntos o contexto e o simbolismo do número 40 em relação ao Êxodo, para encontrar elementos que nos ajudem a viver melhor o tempo da Quaresma. Então, preparados? Vamos lá. Por que tanto tempo? O livro de Números, né? Você sabe que o livro de Números é parte do Pentateuco, né? Pentateuco é aquela primeira coleção bíblica de 5 livros, né? O Gênesis, o Êxodo, o livro do Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Todos eles falam do começo da formação, né, da humanidade inicialmente, depois da família de Abraão, da família de Jacó, né, de Israel, e depois sobre a formação do povo de Israel, né? Aí vem a história do Êxodo, que pega, né, o livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 4 livros falam do Êxodo, né? E o livro de Números nos narra 2 episódios que explicam a demora do povo no deserto, embora os 2 episódios apresentem motivos bem diferentes. O primeiro episódio é a presença da glória de Deus na tenda onde eles prestavam culto a Deus. A tenda, construída por Moisés e Arão, seguindo as orientações divinas, era também chamada de morada,
tenda da reunião, tenda do testemunho ou tabernáculo. Em diferentes lugares da Bíblia, ou até dependendo da tradução bíblica, vocês vão ver esses termos. Né? Mas era uma cabana, né? Uma grande cabana, onde existia dois ambientes, né? Um ambiente maior, onde os sacerdotes, né? Os filhos de Arão, né? Os descendentes do Arão, que era o irmão do Moisés, eles entravam para guardar, né? O fogo dos candelabros e também para queimar incenso no altar dos incensos, né? E também tinha uma mesa de pães que eles podiam consumir, e tinha uma cortina e um segundo ambiente onde ficava a Arca da Aliança, que era aquele cofre, né? E a gente pensando aí, a gente já pensa na Arca de Noé, né? Que também era um cofre, né? Lembra que eu falei no episódio anterior, né? Mas tinha um cofre realmente, né? Uma caixa toda dourada, toda de ouro, né? De madeira e de ouro, com uma tampa que era um altar, né? Com dois anjos, dois querubins, na verdade, né? Esculpidos, e dentro desse cofre, dessa arca, estavam objetos importantes para eles, sobretudo as tábuas da lei, né? As tábuas que Moisés trouxe de pedra, né? A gente chama de tábuas, mas na verdade são duas pedras, onde estiveram escritas ali os 10 mandamentos. Né? Então, esse era o ambiente sagrado, não? Sacratíssimo, né? Onde o Santíssimo, né? Onde ninguém podia entrar. Só o principal sacerdote, né? O sumo sacerdote, entrava nesse ambiente, né? Atrás dessa cortina, uma vez ao ano, para o sacrifício da expiação, para o sacrifício da reconciliação, né? Mas era um lugar proibido, um lugar onde só Deus habitava. E existia essa teologia com relação a essa cabana, né? A essa tenda, a essa morada, né? Essa morada era literalmente eles armavam, né? A Bíblia conta isso no livro dos Números, né? Quem se encarregava de montar e de desmontar, né? E de carregar pelo deserto aquela tenda. Tudo está no livro dos Números. Se você já leu o livro dos Números, né? Fica aqui o convite para ler o livro dos Números, né? Logo a gente vai fazer aí um projeto de leitura da Bíblia completa, né? Versículo por versículo você vai poder ler comigo a Bíblia. A gente vai fazer esses comentários aqui com mapas, com material gráfico, né, que a gente mesmo produz, com material das Bíblias que a gente pode adquirir, né, a gente vai conversar sobre Bíblias, a gente vai poder realmente conhecer a Bíblia, mas assim, de verdade mesmo. Não vai ser um curso introdutório, não vai ser uma palestrinha sobre alguns temas daquele livro, não, a gente vai ler mesmo, tá? Então, bom, fica aqui, né, o livro dos Números você já leu? Fica esse convite. Tudo está lá, vamos lá. Então a explicação por que durou 40 anos, a primeira explicação é essa daqui. Números 9, versículos 15 seguintes. Vamos ler aqui comigo. Diz assim: No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre todo o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo, e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento, e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês, ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantavam a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor. E observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés.
palavra de Deus. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, olha só, Números 9, de 15 a 23, é uma passagem muito interessante, né? Que ela vai dar aqui o motivo pelo qual o povo de Israel demorou 40 anos. Né? Eles demoraram, segundo esse texto aqui, porque o ritmo da caminhada não era um ritmo humano, era um ritmo ditado por Deus. Era Deus quem ditava o ritmo. Se a nuvem de Deus, né, estava sobre aquele santuário, então eles acampavam ali, ficavam ali o tempo que aquela nuvem estivesse ali. Se a nuvem se levantava, eles desarmavam o acampamento, né, e marchavam. Vamos ler aqui o comentário. Segundo esse texto, o motivo da lentidão no avanço pelo deserto era divino. A presença de Deus no meio do povo determinava o ritmo da marcha. Mas há outro texto, também no livro de Números, capítulos 13 e 14, que completa essa perspectiva. Ali, vamos falar aqui de outro texto, tá? Ali os 40 anos são apresentados como uma penalidade, um castigo para aquela geração incrédula. Olha só, pessoal, então a gente tem duas explicações. Uma explicação que é esse texto do capítulo 9, né? E se vocês observarem esse texto do capítulo 9 aí da nuvem, ele já tem um indício no final do Êxodo. Lá no final do Êxodo, quando Moisés entra pela primeira vez no tabernáculo, né, a gente já vê a menção a essa presença de Deus na nuvem, né? O tabernáculo, deixa eu só me estender um pouquinho aqui a esse tema, que é muito interessante. O tabernáculo, ele termina sendo como se fosse a presença de Deus no próprio Monte Horebe, né, o próprio Monte do Sinai, né, aquele monte onde Moisés subiu, né, e ficou lá, e era a presença de Deus, e lá tinha a nuvem e o fogo. Então, quando a nuvem e a aparência dela é uma aparência de fogo, ela vem sobre o tabernáculo, o que a gente está vendo ali é uma passagem de significado, né? O que significava aquele Monte Horebe, agora passa a ser significado no tabernáculo. Né? Então a presença de Deus está ali. Assim como a presença de Deus estava lá no monte, ela está no tabernáculo. Só que qual é a diferença? No monte, o povo foi ao monte. No caso do tabernáculo, o tabernáculo acompanha o povo, né? Certo? Então, no monte, o povo foi ao monte na presença de Deus. No tabernáculo, a presença de Deus acompanha o povo de Israel. Olha que bonito, né? O Deus que marcha junto com Israel. Então, esse é o capítulo 9. É muito bonito, né? Só que dentro do próprio livro de Números, temos outra versão para essa demora da história, né? O que tinha acontecido? Vamos seguir lendo aqui, né? O que tinha acontecido? Acampados no oásis de Cádiz, no deserto de Farã, já nas fronteiras da Terra Prometida, Moisés decidiu enviar uma delegação de representantes do povo com a missão de explorar a Terra Prometida. Eles deveriam percorrê-la e voltar com informações sobre a viabilidade da conquista. Então vocês vão ler lá no capítulo 13 de Números esse episódio, né? Eles chegaram já na fronteira da Terra Prometida, no final ali do deserto de Farã, na fronteira do deserto de Farã, que é um deserto que está ali no sul de Israel, e eles já estão chegando na Terra Prometida. Então Moisés enviou 12 delegados, 12 representantes do povo, que às vezes as Bíblias chamam de príncipes, né, de cada tribo. Por que 12? Porque eram 12 tribos, né? Eram 12 tribos de Jacó, né? Então era um príncipe de cada tribo. Entre eles estavam dois que se tornaram muito famosos, né, que foram Josué e Calebe. Vocês já vão ver aqui. Então eles foram conhecer a Terra Prometida, né? Uma expedição que durou 40 dias. Né? Olha só, né? Aquela expedição foi até o norte de Israel, passando o norte, chegou até no Líbano, né? E voltou. Durou 40 dias, de acordo com a Bíblia, né? Então, eles deveriam percorrer aquele caminho e voltar com informações sobre a viabilidade da conquista, né? Sobre como seria aquela conquista da Terra Prometida. Quando esses delegados retornaram, falaram mal da terra que Deus lhes havia prometido. Pior ainda, incitaram o povo a se rebelar contra Moisés e Arão. Estavam assustados ao ver a força e o desenvolvimento dos povos que ali viviam.
Desconfiaram da providência e do poder de Deus, que os tinha guiado pelo deserto para colocá-los diante de um desafio que eles achavam impossível. Gente, em outras palavras, se acovardaram, né? No bom português, eles ficaram, né, tremendo de medo, né? Ficaram, né, com muito medo, né? Apavorados. Então, Moisés e Arão se sentiram profundamente magoados com essa atitude incrédula do povo. Eu estou sendo até um pouco benévolo aqui no meu resumo, né? O povo quis apedrejar Moisés e Arão. O povo se rebelou, falou: eles não vão guiar mais a gente. Eles trouxeram aqui para a gente morrer na mão desses povos aí que são muito mais desenvolvidos, né? Mais uma vez, os israelitas duvidavam da bondade providente de Deus e reclamavam por terem sido libertados da escravidão do Egito. Eles falavam: a gente preferiria ter ficado lá no Egito, pelo menos lá a gente não morreria, né? A história nos conta que apenas Calebe e Josué defenderam a ideia de que com Deus a conquista daqueles territórios seria possível. Só um parênteses aqui também. Calebe era o patriarca, né, o príncipe da tribo de Judá, e Josué era o patriarca, o príncipe da tribo de Efraim, que são as duas tribos que mais terão protagonismo na história de Israel. Primeiro a tribo de Efraim já está sendo protagonista, né? Porque o Josué ele vai ser o sucessor do Moisés, né? O Josué ele era descendente de José, não? O José lá do Gênesis, né? Então é uma tribo que teve muito protagonismo até o Samuel, que também era da tribo de Efraim, né? Então os efraimitas, eles foram muito importantes, e o Josué era um patriarca muito importante, era como que o líder de todos, né? E depois, um tempo, quando Davi foi eleito, ungido rei, né, e se consagrou rei, posteriormente, né, o profeta Samuel vai ungir o rei Davi, a tribo de Judá, né, a tribo do Calebe, passará a ser uma tribo protagonista, né? Então você já vê esse protagonismo aqui de Efraim e de Judá desde o começo da Bíblia. Na verdade, esse protagonismo vem desde o Gênesis, tá? Então, eles são os únicos, né, que voltando daquela expedição, daquela missão, eles não blasfemam contra a terra prometida. Gente, imagina, né? Blasfemar contra a terra prometida. Deus prometeu uma terra para eles e eles começam a falar mal daquela terra. E Josué e Calebe, eles acreditam em Deus e acreditam que a conquista seria possível. Então, após implorar a misericórdia de Deus sobre o seu povo, Moisés fez uma revelação àqueles delegados que tinham difamado Deus e seus planos. Vou abrir aspas aqui para o texto do Números. Explorastes a terra em 40 dias. Tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Olha essa palavra de Deus, né? Quer dizer, o tempo que durou aquela expedição foram 40 dias, Deus multiplicou, né, por 10, né, Deus transformou em 40 anos. Né, Deus disse, assim como foram 40 dias de expedição, agora vão ser 40 anos que vocês vão ficar nesse deserto. Então é uma visão, é uma interpretação diferente, né, de por que eles ficaram no deserto. Já não é aquela história da nuvem, né, que acompanhava o tabernáculo. É uma história diferente, é por causa da rebelião em Cades. Vou seguir lendo aqui, né? Séculos depois, os cantores do templo entoariam um salmo, é o Salmo 95, que os faria lembrar das suas atitudes no deserto. Por 40 anos aquela geração me desagradou, e eu disse, é um povo que se desvia em seu coração e não conhece os meus caminhos. Então, pessoal, olha só, a gente tem duas visões, né? Seja pela presença de Deus no meio do povo, na misteriosa nuvem, ou seja pela condenação de Deus àquela geração incrédula, o fato é que toda a tradição hebraica nos fala de uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Né? Não importa se foi a da nuvem, a da rebelião, né? Essa tradição também está confirmada pelo livro do Deuteronômio,
que vai dizer o seguinte no capítulo 2. Ora, o tempo em que caminhamos, desde Cades Barné até a passagem da torrente de Zared, foi de 38 anos. Entretanto, extinguiu-se do campo toda a geração dos homens combatentes, como o Senhor tinha jurado. Então, o livro de Deuteronômio completa essa explicação. De acordo com essa tradição, a tradição do Deuteronômio, a peregrinação entre Egito e Cades Barné foi relativamente rápida, realizada em menos de 2 anos. E assim também está lá no Êxodo, e assim também está lá no Números, entre que eles saíram do Egito e chegaram ao oásis de Cades Barné, durou menos de 2 anos, durou quase 2 anos. No entanto, a rebelião em Cades e a falta de entendimento entre o povo e seus líderes fez com que o povo demorasse 38 anos para cruzar um território muito curto. Muito curto, porque esse torrente do Zared é o sul de Moabe, ou o norte de Edom, então é um território muito curto. Se tivesse aqui um mapa até mostraria, mas isso aí já fica para que eu te falei, outro momento que a gente estudar a Bíblia aí juntos, eu posso ensinar tudo isso aqui com mapa e tudo. Mas não foi só isso. O texto afirma que aquela geração rebelde terminou morrendo no deserto. Eles não entraram na terra prometida, mas sim seus filhos, uma nova geração de israelitas que foram obedientes a Moisés, a Josué e a Calebe. Então, tá aí. Então, assim, resume, Em resumo, vamos fazer um resuminho aqui. Parece que, historicamente, foi isso, Eles caminharam até o Monte Sinai, ficaram lá aos pés do Monte Sinai durante 1 ano, e depois eles empreenderam uma marcha pelo deserto até chegar no oásis de Cades. Isso aí deve ter durado uns 2 anos. Lá em Cades, houve esse envio dos delegados de cada tribo, dos príncipes de cada tribo, e depois de 40 dias eles voltam escandalizados, revoltados com Moisés e Arão, e decidem já não mais obedecer a Moisés. E o povo fica dividido. Aquele povo de Israel ficou ali 38 anos, naquela região ali do sul, no deserto ali de Cades, de Farã, e depois eles foram morrendo, aquela geração morreu. Vieram seus filhos, e aparentemente seus filhos, eles sim obedeceram a Moisés e Arão, e foram guiados por Moisés, depois por Josué, para entrar na terra prometida, através do território de Edom, de Moabe, até chegar nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, e atravessar o rio Jordão e conquistar Jericó, que foi a primeira conquista na terra prometida. Então, isso que a Bíblia nos conta. Humanamente deve ter sido assim, e a leitura teológica daquilo foi essa rebelião contra Deus, essa blasfêmia sobre o grande dom de Deus para Israel naquele momento, que era a terra prometida. Então, aquela geração não passou pela prova. E outra visão é a visão de que Deus também acompanhava aquele povo no santuário com a sua nuvem sobre o lugar santíssimo onde estava a arca. E essa é uma visão muito mais, certamente, espiritual, e aparece só ali no capítulo 9 do livro do Números. Então, essa seria a explicação. Agora vamos ver o que o número 40 do Êxodo pode nos ensinar. Vamos refletir sobre isso. O tempo de peregrinação, com seus 40 anos de altos e baixos, é mais do que um relato histórico, é um espelho da nossa própria vida. O Êxodo foi uma longa jornada de transformação que se tornou a analogia perfeita para que cada um de nós possa compreender o seu próprio caminho de conversão. O número 40 nos desafia na quaresma e nos deixa questionamentos. O que nos prende? O que nos impede de mudar a nossa forma de pensar? Será a desconfiança no plano divino? Ou será o medo, essa covardia, como foi a covardia dos israelitas? Ou será o orgulho e o apego aos pecados de sempre? A maioria dos que saíram do Egito não chegaram à terra prometida por culpa das suas rebeldias, teimosias e murmurações. Será que teremos tempo para converter-nos? Para deixar as nossas rebeldias e voltar para Deus? Ou atrasaremos uma vez mais esse urgente processo? Assim como o povo oscilou
guiado pela nuvem divina ou atrasado por sua incredulidade, também nós enfrentamos desertos interiores que nos revelam quem somos diante de Deus e de nós mesmos. Mas o deserto será lugar de transformação, onde abandonaremos as velhas escravidões e abraçaremos a promessa de um coração renovado. Entre o sofrimento e a esperança, entre a fé e a murmuração, entre a promessa e a conquista, estamos sendo chamados constantemente a atravessar nossos desertos com os olhos fixos em Deus. Sigamos com fé a nuvem do Espírito que nos conduz à verdadeira terra prometida, deixando para trás toda rebeldia. Pessoal, essa reflexão de hoje, né, eu espero que você tenha gostado, espero que você possa refletir comigo, né, nesse período da Quaresma. Se você gostou dessa reflexão, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas. Vamos fazer um compromisso aqui nessa Quaresma, né? Cada vídeo que você vê, você vai compartilhar com uma pessoa diferente, tá bom? Vai compartilhar com uma pessoa diferente. E essa pessoa, você vai falar para ela, olha, vale muito a pena. Eu estou seguindo aqui os 40 dias com a Bíblia, vê pelo menos uma reflexão do Ricardo, né? E você vai sair daí diferente nessa Quaresma. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o que significa atravessar o deserto, né? Vamos aprofundar nessa ideia do deserto, né? Porque tem outra passagem também da Bíblia, né, ali do episódio do Êxodo, que fala dos 40 dias, e a gente vai lembrar, né, desses 40 dias junto com o texto bíblico. Então, comenta aqui se você quiser, né, sobre esse vídeo, e fique com Deus, que Ele te abençoe, que Nossa Senhora te guie e te proteja, que assim seja.